Iniciando o evento. Boa noite, amigos. Boa noite a todos aqueles que estão aí no nosso curso de palestras e pregações. É a primeira aula e está aqui apóstolo, eu e o Dunga, tudo preparado, um super conteúdo. É o nosso primeiro dia, a nossa primeira aula. E eu quero começar, Dungão, com uma frase muito forte naquilo que hoje, preparando tudo isso, né, fazendo toda a sequência dessa aula, Deus colocou no meu coração uma frase muito forte, principalmente sobre a nossa amizade, Dunga. Mas também para todos aqueles que estão junto com a gente nesse propósito de formar um exército de evangelizadores digital. Um exército. Esse é o início do projeto. É o pontapé inicial. E para todos aqueles que estão junto com a gente, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Nós temos, assim, como propósito de vida, formar vocês para que vocês possam ser aí pregadores que vão lançar a semente da palavra de Deus por todo esse país. E a palavra que me veio, a frase que me veio, Dunga, e depois eu quero que você dê o teu boa noite já com essa frase, trabalhando essa frase. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Veja bem, Deus não une pessoas. Quem une pessoas é grupo, quem une pessoas é associação, é clube. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E quando nós falamos de propósitos, é propósito de vida. Propósito de vida. Boa noite, Dungão. Deus abençoe você, meu irmão. Boa noite, Astromar. Que alegria estar mais uma vez com você, meu amigo. Digo até meu irmão, né? É um amigo irmão. Olha que bacana, que bom que Deus colocou isso no teu coração, que o propósito acaba sendo algo bem maior, né? Porque tanto no meu coração quanto no seu coração, Deus colocou esse propósito de levantar aí uma geração, assim como nós levantamos uma geração de campistas, levantamos uma geração PHN, agora nós temos que levantar uma geração de pregadores da palavra de Deus, um exército realmente que vai evangelizar através dos meios de comunicação, aliás, por meio, né, das redes sociais, mas também nos grupos de oração, enfim, aquela presença realmente naquele ambiente. Realmente é um propósito muito grande, eu estou muito feliz ao longo do dia de hoje, foi um dia corrido, viajei hoje o dia todo, gravei o programa PHN hoje no final da tarde, cheguei em casa, retomei o estudo, aquilo que nós preparamos para estar aqui. Então, realmente, esse propósito é maravilhoso. Boa noite a você que está conectado conosco, você que já se inscreveu no curso. Para nós é uma honra, uma responsabilidade e uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Hoje a aula vai ser maravilhosa. Vou deixar aqui que o Astromar comece a aula e a gente vai fazendo essa tabelinha junto. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Já preparem a caneta, o caderno. Isso, muito bom, muito bem lembrado. Anote tudo. Muito bem lembrado, gente. O caderno, a caneta e a Bíblia, né? Caderno e Bíblia na mão, a caneta nós vamos anotar tudo, né? Então vamos lá. A primeira aula de hoje, o nosso tema, né, é o seu chamado, a sua vocação. E nesse teu chamado, na sua vocação, você tem que descobrir qual o seu estilo de palestrante, pregador. Qual o estilo? São muitos estilos que hoje em dia nós vemos por aí. Você que vai nos encontros, você que vai nas conferências, você que vai nos retiros. Então você acaba se identificando com aquele tipo de pregador, com aquele tipo de pregação, com aquele momento mais especial. Você já sabe qual é o seu estilo? A tua vocação você já deve saber, é claro. A nossa vocação é anunciar a palavra de Deus. Mas dentro desse chamado, nós criamos alguns estilos. E hoje nós vamos trabalhar dois estilos de pregadores, 2 estilos de pregações, 2 estilos de anunciar a palavra, mas ali, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 9, por exemplo, é Atos de Pedro.
Do 1 ao 9 é Atos de Pedro. Depois do capítulo 9, quando Paulo cai do cavalo, ele sai ali cego, né? Se levanta cego. Ele fica 3 dias cego. E depois ele já sai imediatamente anunciando a palavra de Deus. Depois desses 3 dias, ele já começa a dar testemunho daquilo que Deus realizou na vida dele. E a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, não é mais Atos de Pedro. É principalmente Atos de Paulo. E para esse curso que nós estamos iniciando, gente, nós não queremos entregar para você uma fórmula para falar. Não é isso. Porque não existe uma fórmula para falar em público. Já que nenhuma palestra, nenhuma pregação é igual uma ou outra. Mas o que nós vamos entregar para vocês são ferramentas. E essas ferramentas para garantir um bom desempenho, uma boa performance para qualquer orador. Então, preste atenção, nós não vamos entregar uma fórmula de pregação, nós vamos entregar ferramentas que vai potencializar tudo aquilo que você já faz ou tudo aquilo que você quer começar a fazer, começar a realizar. Então, a base de tudo, é claro, é o teu chamado, a sua vocação. Queria que o Duda até comentasse um pouco sobre esse chamado, essa vocação. O meu chamado, a minha vocação, muitos já sabem, eu jogava futebol, tive um encontro pessoal com Deus, depois de alguns anos voltei para a minha cidade, fui formado por um padre aqui na minha cidade, e aí despertou em mim uma palestra, uma pregação, e ali naquela base eu comecei a me formar, a estudar e descobrir o meu estilo, que sempre a gente enxerga alguém, né, Dungão? Sempre a gente vê alguém pregando. Eu via, nós já falamos nas 2 lives, eu via Martim Valverde, eu via Padre Léo, eu via muito o Monsenhor Jonas Abib. E a gente vai se identificando, e é claro, no início, você começa a ser até um imitador, né? Um imitador de alguém. Mas com o tempo a gente vai descobrindo nossas próprias características, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. E é sobre essas características que nós queremos falar, mas primeiramente, o chamado, a vocação a pregar a palavra de Deus, a dar palestras, né? Então, o início de tudo, gente, é ter um encontro pessoal com Deus. A partir desse encontro pessoal com Deus, nós começamos a comunicar a palavra de Deus. Ninguém pode comunicar uma notícia que não tenha recebido. Presta atenção nessa frase. Ninguém pode comunicar uma notícia que não tenha recebido. E comprovado a sua veracidade. Então, para isso, nós precisamos conhecer Jesus, comprovar Jesus na nossa vida, e quando nós experimentamos, o que é que nós queremos fazer? Anunciar. A base é o chamado. Não é isso, Dungão? A base não é o chamado, irmão? Exatamente, Rasta. E é importante a gente deixar claro essas definições, porque a pessoa que está nos acompanhando agora, ela vai se vendo, ela vai se percebendo, porque no momento da conversão, é aquela volta para Deus, né? Nós temos que fazer aquela meia volta e retomar o caminho. Nós, em algum ponto da nossa vida, a gente se desviou, a gente saiu do caminho, pegamos um atalho e fomos para lugares que não estavam, digamos assim, entre aspas, na programação. Erramos, caímos, nos demos muito mal, mas num determinado momento da nossa caminhada, a gente acabou se convertendo. E foi um ato de vontade da nossa parte também. Além, é claro, daquela palavra de Deus, ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim, claro. Deus nos amou por primeiro, mas também coube a nós tomarmos uma grande decisão. Vou voltar para a casa do Pai. O filho pródigo, ele tomou essa decisão, ele se viu naquela situação, então ele se converteu, ele mudou o caminho e ele fez o caminho de volta. Eu, Astromar e você que está nos vendo agora, também passamos por esse momento. E foi um chamado. Deus nos chamando de volta para casa e a gente voltou. E agora, estamos dentro da casa do Pai. Vamos retomar nossas atividades na casa do Pai. E aí nós vamos descobrir, por causa dessa volta, o que nós vamos fazer na casa do Pai.
E para te ajudar, claro que você tem as suas características. Todos nós temos um jeito, uma personalidade, uma maneira de tratar as coisas. E eu já convido você a fazer uma pequena leitura daquilo que é você. Se você é comunicativo, se você é introspectivo, se você é organizado, se você gosta de escrever, se você é metódico, porque essas características que você já tem, elas serão muito úteis para o tipo de pregador ou de palestrante que você virá a ser. Então, esses conceitos é muito importante. Porque se você, por exemplo, é uma pessoa contemplativa, você é uma pessoa introspectiva, você é uma pessoa de poucas palavras, você é uma pessoa que medita muito, aí você diz, eu não posso ser um pregador. Claro que você pode ser um pregador, só que você vai ter que entender que o ambiente, que a situação também vai ter que ser propícia a um tipo de personalidade que você tem para que você possa então exercer ali o seu exercício de pregador ou de palestrante. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa muito introspectiva, se você é uma pessoa muito metódica, se você gosta de escrever, gosta de ler o que você escreveu, você vai pegar um grande público, um ambiente muito agitado, você vai precisar de um calor a mais, você vai precisar de um algo a mais para prender a atenção daquelas pessoas. Então, cada munição, ela é proporcional ao animal que você quer caçar. Digamos assim, você não vai caçar com uma arma de caçar elefante, você não vai caçar ratinho. Né? Então é muita munição, né? É muita munição para um objetivo muito pequeno. Ou também ao contrário. Se você está lá com um anzol, você não vai querer pescar uma baleia. Então você tem que estar, a coisa tem que estar proporcional. E quando você olha para você e entende quem você também é mais capaz de assumir aquilo que você está sendo convidado. Olha, isso aqui dá para mim, essa situação dá para mim, essa região não dá. Então você vai aprender também a fazer essa leitura de quem é você. Agora, independentemente se você é assim ou se você é assado, se você é um pouco mais eloquente nas palavras, ou se você é um pouco mais metódico, um pouco mais catequético, como o Astromar vai nos conduzir agora, você vai também encontrar o seu tipo de público, o tipo de encontro, o tipo de situação onde você vai exercer a sua função de palestrante ou a sua função de pregador. Tá legal? Então é muito importante. Eu tenho meu jeito, o Astromar tem um jeito semelhante ao meu, mas não é igual. Nós complementamos um ao outro, estivemos em situações, mas o que mais importa é fazer a leitura do ambiente e do estilo de pregação que eu escolhi fazer naquele lugar, naquele momento, tá bom? Então isso é muito importante. Nós vamos nos descobrindo também ao longo deste nosso curso. Então vamos lá. Muito bom, Dunga. Então, gente, vocês estão vendo que existe um chamado, que é a base de tudo. Ou seja, primeiro, tudo começa no encontro pessoal com Jesus, como foi na vida de Paulo, como foi na minha vida, como foi na vida do Dunga, como foi na tua vida. Porque antes de mais nada, nós precisamos conhecer a notícia que nós vamos dar. Conhecer os fatos, a veracidade, comprovar com a própria vida aquilo que nós vamos anunciar. Ninguém vende aquilo, um produto que não acredita. Vamos dizer, o vendedor que vai vender uma tal marca de carro, ele precisa acreditar muito no motor do carro, na qualidade do carro, na empresa que ele trabalha, para que ele tenha mais convicção na sua venda. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos ter total convicção. Jesus está vivo. É esse Jesus que eu vou anunciar. A partir daí, nós vamos descobrir as nossas características, a nossa personalidade, o nosso jeito de anunciar Jesus, cada um de uma forma muito peculiar, usando aquilo que já tem. Jesus não usa aquilo que nós temos, gente. Pensa nisso. Ele usou o torneiro mecânico, ele usou o jogador, o professor de educação física, ele usou tudo aquilo que ele já sabia em volta de um torno, ele começou a fazer, a aplicar
toda a delicadeza, todos os detalhes de uma palavra, ele anuncia dessa forma. Por que, vamos lá, por que Davi escreveu o Salmo 22? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi era pastor. Então ele falava daquilo, porque salmos são orações. E Davi falava, porque ele era pastor, ele usava aquilo que ele fazia para falar de Deus. Se ele fosse professor, o que ele poderia escrever, né? O salmo: o Senhor é meu mestre e tudo me ensinarás. Se ele fosse engenheiro, é o Senhor que edifica minha casa. E eu vejo já uma grande construção bem edificada no final da obra. Não sei. Aquilo que nós temos, Deus usa aquilo que nós temos. Pensa nisso. Eu posso até olhar para alguém e querer imitar alguém. Muito lindo, muito bom, pegar até algumas características, alguns gestos, algum modelo. Mas é um modelo apenas. Eu preciso ser eu mesmo. Quando eu anuncio com aquilo que eu sou, o meu anúncio é eficaz. Então é isso que nós queremos descobrir hoje. Você tem muitas qualidades. E Deus vai usar dessas qualidades, do teu conhecimento, daquilo que você faz, para anunciar a palavra. Então vamos lá, na parte prática. Nós vamos começar hoje a falar de 2 personagens das cartas. Aquilo que eu estava conversando com o Dunga, nenhum deles, já falo no início, nenhum dos 2 tiveram com Jesus, né? Não conheceram Jesus, não conviveram com Jesus, não foi discípulo de Jesus, conheceu Jesus, é claro, né, o conhecimento depois da sua conversão, como nós conhecemos Jesus depois da nossa conversão. Eles não foram discípulos de Jesus, eles não estavam entre os 12, eles não conviveram nos 3 anos de ministério de Jesus. Quais são esses 2 personagens? Um muito conhecido, um grande estrategista, um ex-soldado romano, cidadão romano, aprendeu tudo aos pés de um mestre chamado Gamaliel. O nome dele? Paulo. Antes da conversão, era Saulo. Depois da conversão, Paulo. Antes da conversão, o grande soldado romano. Depois da conversão, o grande guerreiro e anunciador de Deus, da palavra de Deus. A palavra, aliás, o nome Paulo significa pequenino. O grande Saulo, que impunha terror aos cristãos, matando os cristãos, caiu do cavalo, no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, ele cai do cavalo e vai anunciar Jesus. Onde ele ia anunciar Jesus, ele era rejeitado, porque as pessoas corriam, não acreditavam no testemunho dele. Até que Barnabé pegou Paulo e apresentou às comunidades, junto a Barnabé. Sempre na nossa vida de pregador e palestrante, nós precisamos ter um Barnabé. Alguém que te apresenta, alguém que te dá crédito. Quem foi o teu Barnabé? Quem foi teu Barnabé, Dunga? Aquela pessoa que te deu, que te apresentava, que te deu crédito. Sabe aquela pessoa que você está com ela e te dá segurança? Quem foi teu Barnabé? Olha, muito bacana você ter dito isso aí. Eu me converti em 1983, né? E no grupo de oração São José, lá em Pindamonhangaba, tinha um pregador. E esse pregador chamava-se Pedro Batista. Hoje, infelizmente, né, ele já é falecido, já está na glória do Senhor, mas foi ele que acreditou naquele jovem e começou a trazer aquele jovem, no caso eu, para mais próximo daqueles que já pregavam, daqueles que já rezavam. Então nós tínhamos lá aquelas pessoas mais experientes da renovação carismática católica, mas ele viu naquele jovem um potencial e começou a me convidar para animar grupo de oração, para dar meu testemunho em determinado momento daqueles encontros. Era muito comum, por exemplo, dar encontros finais de semana, onde já iam os grandes pregadores. Ele me colocava no meio do grupo para poder fazer uma animação. Geralmente aquela pregação após o almoço, ele me colocava
para dar o meu testemunho de conversão. E assim eu fui me ambientando, né, no meio daqueles grandes pregadores daquela minha região, naquela época, isso lá nos anos 80, e de 1983 a 1991, eu tive esse expediente, ou seja, eu fui sendo lançado por essa pessoa maravilhosa, chamava Pedro Batista, volto a dizer, já se encontra no céu, e ele foi o meu Barnabé. Interessante. E você disse uma coisa muito linda aí, né? Paulo, ele não conheceu Jesus Cristo. A figura de Paulo começa naquele momento da dispersão dos cristãos, né? Quando começa a perseguição, aquela diáspora, o primeiro mártir, né, Estevão, ele vai ser apedrejado ali na saída do portão de Estevão. Inclusive, nós vamos sempre a Israel, temos lá aquele portão que dá acesso, que vai em direção ao Vale de Cedron, né? Então você tem aqui o Monte Moriá, depois você tem o Vale do Cedron, e depois você já tem o Monte das Oliveiras. E bem nessa baixadinha aqui, você tem uma igreja dedicada a Santo Estevão. Então Paulo começa a entrar na história bíblica nesse momento. Então ele não conheceu Jesus Cristo, ele conheceu o primeiro mártir, que era Santo Estevão. Então, Paulo, ele começa a despontar. A gente percebe que Deus tem suas preferências. Então você que está nos vendo agora, talvez você diga, mas eu não sou nada, eu fiz tudo de errado, eu dei contra-testemunho, eu fiz isso, aquilo, eu fiz mais isso, eu persegui, eu zombei, mas Deus te escolheu, né? E esse caminho agora para você descobrir como você vai falar de Deus é muito importante, porque Paulo começou testemunhando. Paulo começou a sua vida ministerial testemunhando o que Deus fez para ele e que o Deus fez nele. Tanto é que as pessoas não acreditavam. Ele ficou bons anos, muito bons anos ali, precisando daquele crédito, né? Então, aquela espera que demorou alguns anos foi duro para ele. E nesse tempo, o que ele podia fazer? Ele podia testemunhar o que Deus fez na vida dele, até que as pessoas acreditassem nele. E depois disso, como o Astro acabou de dizer, é um homem muito bem preparado, ele tinha cidadania romana, ele era fariseu, ele era da escola de Gamaliel, que era uma das escolas mais importantes daquela época. Ele era um homem letrado, tá bom? Falava o grego, falava o aramaico, o hebraico, falava um pouco de latim. Então, era um homem também inteligente e preparado. Mas ele agora tinha que se aprofundar nas coisas de Cristo. Precisou de um tempo testemunhando para depois se tornar um pregador. E principalmente um escritor. Porque as cartas de São Paulo falam até muito mais do que a oratória de Paulo. Isso. Então, a primeira pergunta que nós lançamos aqui para você é essa que eu fiz para o Dunga. Quem foi o teu Barnabé? A pessoa que te deu crédito, te deu costa larga, vamos dizer assim, vai, eu estou aqui. Na minha vida tiveram duas pessoas, né? Uma lá no início, né, que foi Valdir, era uma pessoa que pregava aqui na cidade, na região. Ele sempre me chamava para fazer animação e deixava fazer a oração inicial, e eu deixava tudo pronto para ele pregar. Então, depois que ele saía de cena, muitas vezes eu pregava ali também, sempre sob o olhar dele, uma pessoa que me acompanhou. E eu falo que nos últimos 20 anos, né, o meu Barnabé está aqui, na minha frente. Né, é o Dunga, né? O Dunga, todos nós já conhecemos, né? E o Dunga sempre, cara, se teve um cara que me promoveu, que me deu espaço, que abria caminho para que eu entrasse, tá aqui. E para mim, hoje, depois desses 20 e tantos anos de amizade, dar esse curso, formar outros pregadores ao lado do meu Barnabé, chega a arrepiar, né? Chega a emocionar. Então, eu já estou agradecendo aqui minha gratidão, porque gratidão não é simplesmente agradecer, obrigado, né? Obrigado pelo copo d'água, obrigado por você estar aí na minha frente, hoje nessa sala de aula aqui, muito obrigado. Mas a gratidão é muito maior, a gratidão é a memória do coração. Então, por isso que eu estou dizendo para você, quem foi
teu Barnabé, aquele que te apresentou à igreja, aquele que te apresentou diante dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Então, a vida de Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo, mas na conversão dele ele teve o Barnabé. Pensa no teu Barnabé. Escreva aí no teu caderno. Quem foi meu Barnabé? Porque tudo começou na vida desse homem chamado Saulo, em Atos capítulo 7, como o Dunga falou. Na morte de São Estevão, no primeiro mártir. No capítulo 7, versículo 58, aqueles que estavam apedrejando, jogando a pedra em Estevão. Os mantos dessas pessoas colocaram nas mãos de um homem, de um moço, diz a palavra, de um moço chamado Saulo. Ali começou Deus a agir na vida de Saulo. Porque a palavra diz assim, que São Estevão, ele falava, Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Perdoa, Senhor. Como Jesus fez, São Estevão fez ali. E ele dizia mais, eu já vejo a glória de Deus e o Senhor em pé, sentado à direita do Pai. Ou seja, ele começou... São Estevão via coisas que aquele homem que sabia todos os preceitos do judaísmo, aquele soldado romano não via. Aquilo começou a incomodar Saulo, ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas vamos falar, gente, que depois da conversão, São Paulo, ao contrário do que tantos pensam, não foi um grande pregador. São Paulo não tinha eloquência. São Paulo, vamos dizer, não sabia pregar. São Paulo, não se assuste o que eu estou dizendo. Tinha todas as outras características, mas não era pregador da palavra. E eu vou ler aqui para vocês a passagem bíblica que vai nos indicar que Paulo não tinha o dom da palavra. São Paulo, a grande coluna ao lado de Pedro, não tinha o dom da palavra. Olha a palavra, pode até anotar, se você tiver com a tua Bíblia, você vai pegar ali na 1 de Coríntios, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu vou ler para você e você vai perceber o que Saulo, que agora ainda, já Paulo, não era um grande pregador, não tinha eloquência em suas palavras. Também eu, 1 de Coríntios 2, versículo 1. Também eu, diz Paulo, quando fui ter convosco, Coríntios, eu não fui com prestígio de eloquência, nem da sabedoria anunciar o testemunho de Deus. Ele mesmo dizendo, hein? Julguei não dever saber coisa alguma de vós, senão Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei no meio de vós, num estado de fraqueza e desassossego. Ou seja, ele foi se apresentar ali aos Coríntios, a essa comunidade, num estado de fraqueza, gente, e desassossego, ou seja, inseguro. Ele se apresentou inseguro e de temor. Agora, no versículo 4 é o principal. Minha palavra e minha pregação longe estava da eloquência. Da eloquência persuasiva e da sabedoria. Era antes uma demonstração de espírito e poder divino. Ou seja, ele não era eloquente. Era só o poder de Deus que agia nele, mas assim mesmo ele não tinha eloquência. Uma segunda palavra, gente, é a 2 de Coríntios 10, 10. Guarda aí. 2 de Coríntios 10, versículo 10. Paulo escrevia as suas cartas, né? Mas ele visitava primeiro. Então, Paulo fez 3 viagens. E quando ele fazia a sua estratégia, quando ele estava em outra cidade, naquelas comunidades que ele havia passado, ele escrevia cartas, tanto é que tem essas 13 cartas de São Paulo, que ele escrevia às suas comunidades. Olha o que ele fala, 2 de Coríntios
10, versículo 10. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes. As suas cartas, Paulo, elas são imperativas e fortes. Mas quando está presente na pregação, presencialmente, a sua pessoa e a sua palavra é desprezível. Olha que forte, gente. Alguém falou isso para ele, porque é ele que escreve aqui. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas quando está presente, a sua pessoa é fraca e desprezível. Ele não tinha o dom. São Paulo não tinha o dom da eloquência. Não era um grande pregador. Porém, ele teve uma profunda experiência com Deus e fundou aí tantas e tantas comunidades, gente. A base da igreja, a fundação da nossa igreja. A igreja é porque teve um Paulo que evangelizou até a Europa. 13 cartas. Ele foi responsável por 13 cartas. 2 evangelistas, Lucas e Marcos. Quem formou foi ele. Presta atenção. Metade dos evangelistas, são 4 evangelhos, Lucas e Marcos, Paulo formou. Paulo pedia para escrever. Se você assistiu o Apóstolo das Nações, a vida de Paulo, você viu o convívio dele com Marcos e principalmente com o secretário direto dele, que era Lucas, o médico. Paulo é responsável por 50% dos evangelhos e 13 cartas. Ótimo. Mas não tinha a eloquência na pregação. E fez tudo isso. Agora, para encerrar essa parte, né, falar quem... não estamos diminuindo, mas eu estou passando uma característica de um grande homem de Deus. Não era pregador. Ele ensinava, ele formava outros. Segundo Timóteo 2:2, ele fala: o que eu vos ensinei na presença de muitas testemunhas, formem outros homens que sejam capazes de formar outros. Olha o que ele fala. O que eu ensinei para vocês, vocês formem outros que sejam capazes de formar outros. Ou seja, multiplicar a palavra. Paulo era um formador. Característica de Paulo: catequético e formador. Eu vou ensinar para vocês aqui, vou comprovar na palavra de Atos dos Apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos, gente, São Paulo está pregando no capítulo 20, versículo 7. Ele ressuscitou um moço em Troade. São Paulo ressuscitou uma pessoa. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Deixa eu ler para vocês, que é uma história muito interessante de alguém que não pregava, mas que ressuscitou uma pessoa. Presta atenção. Nós estamos definindo aqui características de um homem que teve um grande chamado. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, missa, eles estavam na Eucaristia aqui. Já existia a Eucaristia, porque Jesus já tinha instituído a Eucaristia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, ele ia viajar no dia seguinte, o homem não parava. É igual o Dunga. Amanhã já vai para outro lugar. Paulo, que já estava ali se preparando para viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos, ele não pregava, ele conversava com os discípulos, ele ensinava, ele formava os discípulos ali. E prolongou a palestra. Olha a palavra que diz aqui. Ele prolongou a palestra até a meia-noite. Presta atenção. Não tinha o dom da palavra. Estendeu a pregação, a palestra, até a meia-noite. Olha o que aconteceu. Havia algumas lâmpadas no quarto onde nós achávamos reunidos. Aconteceu que um moço chamado Eutico, que estava sentado na janela, a casa estava cheia, gente. Casa cheia, o cara sentou na janela. Foi tomado de um profundo sono durante a pregação. O cara dormiu. Olha, enquanto Paulo ia prolongando ainda mais seu discurso. Acho que a galera estava vendo ali na janela o tal do Eutico sentado, com sono, cochilando, né? Na janela, sentado.
eles estavam no segundo andar. Na janela, ele foi tomado de um profundo sono enquanto Paulo ia prolongando o seu discurso, né? Vencido pelo sono, ou seja, o sono venceu. Caiu, não do segundo, ele caiu do terceiro andar, naquelas construções romanas, ele caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Agora você imagine a cena, São Paulo começando a carreira de pregador dele, estava ali formando outras pessoas, e de repente um moço sentado no terceiro andar, na janela, caiu. Morreu, gente. Morreu durante a pregação. Por quê? Paulo fez ele dormir com as palavras, né? Não foi motivador, não teve uma dinâmica na pregação e prolongou até meia-noite o seu discurso, a sua palestra. Nisso, no versículo 10, Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a alma ainda está nele. Ou seja, São Paulo ressuscitou o moço. Versículo 11. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente, ou seja, falou muito depois ainda, até o romper do dia. Ele falou, já era meia-noite, aconteceu tudo isso, ele prolongou a sua palestra, aquela missa que estava acontecendo ali, até o romper do dia, até amanhecer. Mas eu tenho uma certeza, que ninguém mais dormiu, se dormisse, morria. Então ele não dormiu mais, ninguém dormiu mais. Depois partiu, versículo 12, encerrando. Quanto ao moço, levaram-no dali vivo, cheio de consolação. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha o agir de Deus, até mesmo naquela não eloquência de Paulo. Em tudo, Deus agia poderosamente na vida desse homem chamado Paulo, gente. Então vamos lá. Não era eloquente, tinha sabedoria, formado aos pés de Gamaliel. São muitas características de Paulo, que no final, agora eu vou passar a palavra para o Dunga, que ele vai falar do segundo personagem. Paulo não era eloquente, porém conhecedor dos 613 preceitos da lei do judaísmo, conhecedor da história, conhecedor do povo judeu. Mas ali, na mesma época, tinha um segundo personagem que pregava também em várias localidades, principalmente na Grécia. O nome desse homem, desse grande pregador, desse homem eloquente, Apolo. E para nós falarmos de Apolo, eu escolhi uma palavra aqui, para nós falarmos de Apolo. Eu vou dar essa introdução, vou ler aqui a palavra do meu. Agora, se você quiser ler aí também, você acompanha, nós acompanhamos essa leitura de quem é Apolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Está vendo, gente? Mas já passei algumas características de Paulo, que não era pregador, não era eloquente, porém, conhecedor e com grande testemunho. Conhecedor e com um grande testemunho. Paulo. Agora nós vamos falar de um segundo personagem, para que você possa pegar as características desses dois e se identificar. Qual a tua característica? É mais Paulo, aquele que ensina, aquele que forma, aquele que dá catequese, aquele que conhece, apesar de limitado, a história do povo judeu ele conhecia, porque ele era romano, ele era judeu, conhecedor dos preceitos, conhecedor do Pentateuco. Aí o Dunga vai falar para vocês de Apolo. Olha quem era Apolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Atos 18, versículo 24. Atividade de Paulo, aliás, atividade de Apolo em Éfeso. Em Éfeso, em Corinto, são cidades próximas ali na Grécia. Atividade dele. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, na Grécia.
homem eloquente. Tá vendo aí, Dungão? É o Apolo, hein, Dunga? Homem eloquente, muito versado nas escrituras, conhecedor das escrituras. Chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor. Falava com fervor de espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Falava com eloquência, chamou a atenção desses dois discípulos de Paulo, Priscila e Áquila. E esses dois levaram-no e expuseram para ele o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e o escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava, falava publicamente, com grande fervor, com grande veemência, com coragem, ele falava publicamente aos judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Provando, eloquente. Esse é o grande Apolo. Eu falei de Paulo, Dunga, Apolo. Rapaz, aí nós estamos aí entre dois personagens fabulosos na Bíblia, fabulosos. Né? Você falou de Paulo, fantástico, e apesar de nós termos poucos escritos sobre Apolo, mas sabemos aqui que era um judeu, né, versado nas escrituras, não vai falar aqui da conversão dele, então provavelmente já era um judeu piedoso, um judeu que realmente guardava no coração as leis, né? Conhecia também as escrituras e, de alguma forma, ele tinha crido, né, em Jesus Cristo. Ele exerceu a sua fé. E aí ele aparece em cena, né, em Éfeso. Nós sabemos, meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando, que os gregos, eles tinham um certo costume, né? Eles se filiavam aos seus pensadores, né? Aos seus filósofos. Então, bastava que aparecesse alguém eloquente, né? Ou seja, alguém que tivesse realmente o dom da palavra, para que eles se encantassem. Eles se encantassem. Porque eles tinham essa cultura, né? Os gregos paravam nas praças para conversar, para debater. Paulo até tentou fazer isso, mas vamos ver em determinado momento, onde ele está no Areópago, quando ele vai falar sobre o Deus desconhecido, quando ele entra no assunto da ressurreição, os gregos vão dizer, não, sobre isso nós vamos escutar outro dia, até que você foi bem. Ele não foi eloquente o suficiente para convencer os gregos. Já Apolo, ele tinha esse dom, né? Ele era uma pessoa eloquente. O dom da palavra estava nele. Enquanto Paulo, ao escrever, era um grande formador de comunidades, 13 comunidades, 2 evangelistas, ele foi o responsável direto pela formação dos gentios, né? Os povos pagãos, de maneira muito especial, os gregos e os romanos, que eram os povos que dominavam ou militarmente ou intelectualmente toda aquela região. Agora, Apolo chega a encantar Áquila e Priscila, que já tinham conhecimento profundo também, porque também tinham conhecido Paulo. Então eles tinham esse conhecimento, já tinham esse amor, e eles ficam impressionados com essa eloquência, esse dom da palavra, e diz, não, ele não pode ficar assim. Ele não pode ficar só no batismo de João.
ele não pode ficar sem essa experiência maravilhosa que é do batismo no Espírito Santo. Então veja que Paulo, quando falava, instruía. Apolo, quando falava, encantava as pessoas, a ponto, mais para frente, nós podemos até depois, o Aço pode nos ajudar, as pessoas preferiam, né, os gregos que moravam em Corinto, que moravam em Atenas, em qualquer outra cidade ali da Grécia, eles começaram a querer eleger os seus, digamos assim, seus filósofos, quiseram filiar-se aos filósofos. Por quê? Porque talvez o Apolo, eu nem te digo talvez, com certeza, com essa eloquência, o Apolo também fazia uma leitura mais específica dos povos a quem ele estava falando. Quando uma pessoa tem uma eloquência, um dom da palavra, uma articulação melhor, uma concatenação melhor das palavras, é porque também ela consegue fazer uma leitura de todo o ambiente e do público que o está ouvindo e vendo. Então, veja bem, a pessoa eloquente, ela não é apenas eloquente nas palavras, ela é eloquente ao fazer a leitura do ambiente onde ela está. Por isso que ela se expressa de uma maneira diferente, encantadora. Veja, nós estamos com dois personagens com duas características completamente diferentes. Paulo, a pessoa, a presença dele, chega a falar, o Astromar já leu para nós, era considerada fraca, sua palavra era fraca e a sua presença desprezível. Olha só que contraste, né? Mas quando ele escrevia e os conceitos, a experiência forte que ele teve com Jesus Cristo, com o batismo no Espírito Santo, um homem que ficou cego e agora enxergava, um homem que não teve contato nenhum com Jesus Cristo e que falava de Jesus Cristo com uma força, escrevia e formava com uma força, mas a palavra fraca e a presença desprezível. Essa é uma característica que não declina, que não coloca do lado, que não despreza. Não, nada disso. Tudo inclui. São valores diferentes. Mas o Apolo era o contrário, era encantador. O Apolo era encantador a ponto das pessoas quererem ele no grupo. Tanto é que ele vai ser levado, junto com Paulo, à presença de Pedro. Então, veja bem, essa leitura bonita, existem pessoas que desde pequenininhos, elas já se expressam com facilidade. Eu tenho um amigo, vocês conhecem, o Braz Ross, né? A filha dele é encantadora, como aquela menina fala, como ela se expressa. Nós temos grandes exemplos de pessoas ainda novinhas, adolescentes, jovens, que têm uma facilidade de expressar-se fantástico. São pessoas eloquentes. Essas pessoas, por si só, já vão falar muito bem. Porém, faltava para Apolo a experiência do Espírito Santo. Porque ele conhecia apenas a conversão de João, ou seja, o batismo de João, ou seja, o batismo da conversão. Agora, imagina esse homem batizado no Espírito Santo. É o que nós queremos que você faça a experiência. Talvez você já tenha se detectado como uma pessoa que tem um grande dom da palavra, mas lhe falta agora a experiência pessoal e o conhecimento de Jesus Cristo. Você recebeu a notícia e agora vai entregar a notícia. A palavra evangelizar, no dicionário da língua portuguesa, significa preconizar uma doutrina, que significa o quê? Deixar muito claro o que alguém disse. Para você deixar muito claro o que alguém disse, e com eloquência e com o poder do Espírito Santo, é necessário você conhecer, é necessário você experimentar. O que Priscila e Áquila queria fazer com Apolo? Queria fazer com que ele experimentasse aquilo que ele estava falando. Ele já falava tão bem, era tão encantador. As pessoas na sinagoga, quando ouviam, ficavam de boca aberta. Só faltava para ele agora o batismo no Espírito Santo. Conhecer a promessa do Espírito Santo.
Esse homem, mais para frente, vai ser colocado entre Paulo e Pedro. Veja, tanto Paulo e Apolo não conheceram Jesus Cristo. Eles vão conhecer a pessoa que conheceu Jesus Cristo, que é Pedro. Lá, naquela divisão, quando as pessoas dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, Paulo diz, mas todos nós somos de Jesus Cristo. O que acontecia? Não estava acontecendo divisões entre eles, heresias ou cismas, nada disso. Eles participavam de todas as reuniões em comum, ou seja, da Eucaristia, eles tinham todas as coisas em comum, mas a cultura dos gregos faziam com que eles tivessem suas preferências. Paulo, Cefas, Apolo. Nos dias de hoje também é mais ou menos assim. Nós temos vários tipos de pregadores atuando na nossa igreja. Posso citar alguns deles. Renomes maravilhosos. Padre Paulo Ricardo. Se o Padre Léo estivesse vivo, Padre Léo conosco. Monsenhor Jonas Abib. Nós temos vários sacerdotes, vários leigos pregando, e cada um com o seu estilo diferente. Prado Flores, Martim Valverde, e os mais novinhos que estão na nossa faixa etária aqui, de 50, 55 anos, que é o meu caso, o caso do meu querido Alcimar Miranda. Mas nós temos várias pessoas. Agora, uma característica que eu queria chamar a atenção de vocês, porque isso é inevitável, as pessoas vão preferir escutar fulano, Beltrano ou Ciclano. Mas uma coisa que Paulo e Apolo sempre foram unidos. Eles verdadeiramente preconizavam uma doutrina. Deixavam claro o que Jesus Cristo tinha deixado como mensagem. Então não havia divisão entre eles. Ao contrário, existia muito respeito entre eles. Entre eles não tinha problema. Nós, pregadores da palavra de Deus, temos nossos estilos, como o Astromar está apresentando agora aí. Mas uma grande característica que tem que haver entre nós é a unidade. Nós pregamos Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado. Nós pregamos a doutrina da igreja. Então as pessoas ao verem você que é eloquente, você que é catequético, as pessoas ao verem você que tem o dom da palavra, você que é encantador, ou você que é mais doutrinador, perceberão entre nós a unidade entre nós. Isso é muito importante. Então, além das duas características de Paulo e Apolo, nós temos que procurar uma terceira característica, que é a unidade. Os Barnabés estão aí para promover os novos Paulos, para promover os novos Apolos. Priscila e Áquila foram os Barnabés de Apolo. Eles foram levar Apolo agora para os apóstolos, para que ele também conhecesse o batismo no Espírito Santo. Então veja, nós começamos a ver aí duas características e mais uma, a unidade. Isso é muito importante para todos nós. Eu tenho certeza absoluta que esse curso, que é de formação de pregadores e de palestrantes, ele vai trazer para nós um sentido de unidade, de igreja, onde nós vamos construindo, cada um do seu jeito, uns mais eloquentes, como Apolo, outros mais catequéticos, mais no poder, na unção, digamos assim, na experiência pessoal de Jesus Cristo, como Paulo. Mas os dois, sempre unidos e transmitindo essa unidade para quem está nos ouvindo. Vai lá, Astro. Eu não estou ouvindo ele. Bateria dinâmica? Como está? Esqueça. Ah, esse aí não funciona. Tá?
Astromar, eu não consegui ouvir o que você disse agora por algum motivo aqui. Eu não consegui acompanhar. Veja se a tua mãe. Tá sem áudio ainda? Agora voltou, agora voltou. Agora tá ótimo. Então vamos lá. Aham. Eu vou repetir, vou resumir aquilo que eu falei aí em 5 minutos. Presta atenção, gente. Aquele que estava sentado, Apolo, aliás, Áquila e Priscila, os dois que estavam sentados na grande pregação de Apolo. A Bíblia diz, em Atos capítulo 18, versículo 27, que tomaram para si e levaram-no com eles. Levou quem? Levou Apolo. Áquila e Priscila levou Apolo para que pudesse aprender um pouco mais. O Dunga falou da unidade, eu estou falando da humildade. Humildade. Aquele que estava em pé pregando, agora senta para ouvir Áquila, Priscila e os discípulos que tiveram a experiência mais forte com Jesus. Então, você que está hoje fazendo essa primeira aula do curso, duas coisas importantes. Seja você Paulo ou seja você Apolo. Primeiro, a característica que o Dunga falou do grande comunicador. Unidade. Segunda característica, aquele que estava em pé ensinando, sentou-se agora para aprender. Humildade. Humildade para saber que por mais, como diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 16, não importa o grau a que chegamos, o importante é prosseguir decididamente. Não importa o grau a que chegamos, Filipenses 3,16. O que importa é prosseguir decididamente. E fechando tudo isso, gente, uma terceira parte agora, fechando tudo isso, o Dunga me disse, né, que no final de tudo, o Dunga nos disse que esse grande, eloquente pregador chamado Apolo, ele cresceu muito, a ponto de Paulo compará-lo. Ia formando assim, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha o que fala a palavra. No final, olha onde estava Apolo, entre as duas maiores colunas da nossa igreja. Pedro e Paulo. Olha onde estava Apolo. Para nós finalizarmos e passarmos ali para o exercício de hoje. 1 de Coríntios, capítulo 1, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 13, 12 e 13. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Agora é Paulo escrevendo aos Coríntios. Refirmo ao fato de entre vós se usarem essa linguagem. Olha o que Paulo está falando. Entre os coríntios, ali na maior comunidade de todas, a mais fervorosa de todas, eles usavam uma linguagem. Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Olha onde estava localizado Apolo. Entre Paulo e Cefas. Entre o Paulo e o primeiro Papa. Estava ali no meio dos dois. Refiro a esta linguagem que vocês estão usando. Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu de Cristo. Então, estaria Cristo dividido? É de Apolo? Aliás, é de Paulo. Quem foi crucificado por vós, gente? Olha o que Paulo fala. Quem são vocês para ficar escolhendo um pregador? Quem foi crucificado por vós? É Jesus Cristo. Se tiver de imitar um modelo e ser um modelo maior para mim, para você, para o Dunga, para toda a nossa igreja, para todos os cristãos, o modelo maior é Jesus. Então eu não sou desse pregador, eu não sou daquele pregador, eu sou de Jesus Cristo. E todas as vezes que você for anunciar Jesus, você diga isso. Eu estou aqui com a autoridade de Cristo. A autoridade me foi dada do alto. A unção,
a minha vocação, o meu chamado. Isso é autoridade. E com essa autoridade é que nós pregamos. Sabe, nós precisamos sempre de alguém. Nós precisamos de um Barnabé para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos dar segurança. Mas nós precisamos, acima de tudo, o poder que vem do alto. Sereis minhas testemunhas por toda a Judéia, até os confins do mundo. Eu encerro dizendo do nosso chamado e das nossas qualidades. O nosso chamado. Alguns foi chamado para ficar em Nazaré. É um chamado menor. Imagine que Jesus pregasse só ali em Nazaré. Uns foi chamado, gente, para ir por toda a Galileia. Outros por toda a Judéia. Outros ainda até os confins do mundo. Não importa. No início, prega na sua Nazaré. Prega na sua Galileia. Que Jesus quer te levar até os confins do mundo. Mas a palavra diz, se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. E você? Paulo? Cefas? Apolo? Ou Jesus Cristo? Vamos hoje, descobrindo as nossas características. Nós vamos passar para vocês, vai estar disponível, né, na nossa plataforma, todo esse conteúdo gravado, você pode rever. Você que não conseguiu entrar hoje, pode entrar aí, você que pegou metade, o final, né, não conseguiu pegar inteiro, hoje, a aula de hoje, estará lá na nossa plataforma, todo esse conteúdo disponibilizado, todo esse vídeo, toda essa aula disponibilizada para você ainda essa semana. E também, nós temos lá alguns testes, para que você possa saber se você é mais Paulo ou se você é mais Apolo, se você é mais catequético ou se você é mais fervoroso. Mas em tudo isso, tudo se começa no seu testemunho. Então você vai fazer também, não só esse teste, mas uma lição. Você vai preparar uma pregação, uma mensagem catequética, usando o documento da igreja, a história de um santo. Você vai usar um pouco mais para dar uma catequese, um ensino sobre um dogma da igreja. O que é um dogma? Dogma é uma definição de fé. Então você precisa embasar bem. Então, coisas bem simples. Você vai escolher um tema e fazer um pequeno escrito nesse teu caderno, com essa tua caneta, com a tua palavra, com alguns documentos da igreja, com a história de um santo. Você vai fazer uma lição, fazer uma pregação, um ensino catequético. E por outro lado, você também vai fazer nessa semana, para que semana que vem a gente possa dar continuidade. Nós precisamos ir crescendo, gente. Não há consequência sem sequência. Presta atenção nessa frase. Não há consequência sem sequência. Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Nós precisamos dar sequência a tudo isso aqui, para que lá na frente a consequência seja muito boa. Você vai fazer uma pregação catequética, vai escrever, preparar, sentar, gastar tempo na palavra, nos ensinos da nossa igreja, uma pregação catequética e a outra querigmática, no fervor do Espírito. Já digo logo, o que é o querigma? O querigma é anunciar principalmente o amor de Deus. O Cristo que salva, a sua conversão, o seu testemunho. Uma pregação catequética e a outra querigmática. Para essa semana, e você também pode escrever aí as suas dúvidas. A gente vai respondendo ao longo da semana aí, na medida do possível, as suas perguntas. Mas essa lição para casa é muito importante, né, Dunga? Verdade. Eu acho que hoje nós colaboramos muito, apresentando dois personagens muito importantes, e as pessoas podem se ver nelas, né? Duas pessoas muito conhecidas, né? O Paulo e o Apolo. Eu acho que o que a gente disse já deu para a pessoa que está em casa se ver, né? E entender que, apesar de um ser mais eloquente, ou seja, mais encantador nas palavras, e o outro mais doutrinador, mais direto,
mas os dois viviam uma unidade muito grande, uma direção, né? E essa sensação foi sendo sentida, desculpa a redundância, né? Essa sensação de unidade foi sendo sentida por aquelas pessoas. E depois, é claro, vai culminar quando ambos são levados aos apóstolos de Jerusalém, onde eles vão realmente celebrar tudo isso. É muito importante que os pregadores eles sejam unidos, né? Eu conheço vários pregadores, vários, e vários estilos completamente diferentes dos meus, completamente. Eu nunca pregaria daquele jeito, ele também nunca pregaria do meu jeito, mas eu sou admirador de todos, porque todos trazem uma característica maravilhosa, uma forma de expressão fantástica. Eu me encanto e aprendo com todos eles, e eu faço questão de estar em unidade com todos eles. E, assim como os dois foram levados a Pedro, que conheceu Jesus Cristo, eu tive a oportunidade, você também, Astromar, de trabalharmos com pessoas maravilhosas, como o Padre Jonas Abib, como o Padre Léo, como o Padre Flores, Martim Valverde, tantos bispos, tantos cardeais, tantos congressos, e nós hoje podemos dizer que nós experimentamos isso e entendemos que a unidade é um remédio para toda a comunidade. Então, por favor, você que está fazendo esse curso, já vá concebendo essa ideia, porque quando as pessoas estiverem pregando, elas precisam entender que você é igreja, que você faz parte do corpo místico de Cristo, que você ama o Papa, que você está em comunhão na sua diocese, na sua paróquia, porque essa confiabilidade à sua pessoa é que vai fazer de você um grande pregador, uma grande pregadora no futuro. Hoje eu e o Astro, nós somos grandes amigos, mas também nós temos muitos outros amigos que trabalham como nós trabalhamos. Somos muito amigos de grandes sacerdotes, de bispos, de cardeais, que olham para nós e podem confiar no nosso trabalho, que nós jamais vamos falar alguma coisa que não seja da doutrina da nossa igreja. Então, faça questão de ser unido, né? Conquiste isso, porque você vai, sem dúvida, ser um grande pregador, um grande evangelizador, uma evangelizadora junto conosco. Porque esse é o nosso propósito, formar um exército de pregadores por esse Brasil afora. E vamos ficar atentos agora com as nossas orientações, né? Tá tudo aqui, o Astromar é bom nisso, ele é professor, ele vai passar para nós as orientações da semana, os testes, e para mim foi uma alegria muito grande poder estar com vocês até agora. Vai lá, Astro. Não, é só esse resumo do Dunga no final, se o cara for esperto, ouve só esse resumo, faz a aula inteira. Sensacional resumo, Dunga. Paulo, suas características, Apolo, suas características, né? A unidade, a humildade, tudo fechando, porque nós queremos ser anunciadores de Cristo. Aí está a primeira aula, e você já pegou aí a lição, vai estar disponibilizado na nossa plataforma. Faça essa lição, gente. Eu encerro com essa frase, assim como eu comecei, Deus não une pessoas, Deus une propósito. E a última frase de hoje, não há consequência sem sequência. Uma boa noite, a nossa primeira aula maravilhosa, o seu chamado, as características principais, qual o perfil de pregador que você deseja, que você é, e qual que você tem que fortalecer em você. Uma boa noite, Deus abençoe a todos nós, e que essa graça de Deus caia no nosso coração, nos fazendo assim, homens e mulheres motivados a levar a palavra de Deus e o seu evangelho nessa nossa igreja católica, apostólica, romana, que nós tanto amamos. Dungão, dá seu boa noite, e nós vamos agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos juntos aqui nessa. Boa noite, Astromar, boa noite a todo o pessoal da Fórmula, ao Xando, ao Maurinho, que deve estar aí com você, e a você que nos acompanhou. Deus nos abençoe, e quem sabe um dia a gente possa estar pregando juntos em algum encontro, e você dizer para nós, né,
Olha, eu aprendi muito com vocês, eu participei do curso. Vai ser assim, uma honra muito grande poder um dia partilhar a mesma missão que você que está nos acompanhando. Deus os abençoe, seguimos a nossa missão e até o próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Se Deus quiser, um abraço. E Ele que nos reuniu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos com Deus, boa noite, Deus abençoe vocês. Valeu! Valeu. Deus, Dungão. Quanto chama? Vermelhinho?